E a gente traz agora informação de saúde para você com o Dr. Francisco Neri, que é obstetra e consultor de informática em saúde. Ele vai falar com a gente sobre aplicativos no auxílio da saúde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, boa tarde. Sei que é um momento difícil, mas a gente precisa seguir e levando sempre informação de boa qualidade para os nossos telespectadores. Doutor, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente até mesmo esse seu ofício. Como é que funciona isso? Bom, na verdade, a informática em saúde é uma área do conhecimento que existe já em todo o mundo. Né? No Brasil, ela é relativamente nova, mas basicamente ela diz respeito a como você pode usar a tecnologia nas suas diferentes formas para melhorar a saúde. E uma dessas formas são os aplicativos, né? Uma dessas formas são os aplicativos, né? Acontece que hoje, assim, existe uma grande diversidade de aplicativos nessas lojas virtuais, né? É claro que, assim, muitos podem auxiliá-lo na sua saúde, outros talvez possam até prejudicá-la, né? Mas, assim, uma coisa importante de se dizer é que, assim, esses aplicativos não devem ser os únicos a tomar conta da sua saúde, né? Eles, mesmo um bom aplicativo mal usado, pode trazer dano à sua saúde, né? Doutor, quando a gente fala de alguns aplicativos, eu já vou direto para o que está em alta. São aplicativos de HIIT, de emagreça, coloca aqui as calorias daquilo que você está comendo. Enfim, vou começar por aí. O senhor é obstetra, depois eu vou falar de alguns aplicativos também que falam da saúde da mulher. Mas eu vou começar pelo que está muito em alta, porque blogueiros, vários profissionais, né, artistas, postam lá sua dieta e falam, né? Olha, eu estou usando esse aplicativo e foi assim que eu consegui emagrecer. O senhor falou pra gente que alguns podem ajudar, outros podem atrapalhar. Aqui a gente tem que ficar atento na hora de escolher um aplicativo. Sem dúvida. É assim, na verdade, eu acho que a grande coisa, assim, que realmente é importante nesses aplicativos sobre controle de dieta e tal, é a informação que o paciente consegue ter a respeito da sua própria saúde. Então, alguns deles fornecem informações sobre as calorias daquilo que está sendo consumido. Outros simplesmente permitem ao paciente fazer um diário daquilo que ele tem comido e assim ele consegue refletir sobre como mudar aquele determinado comportamento, né? Ajudam eles a estabelecer metas, né? Mas mais uma vez eu digo assim, o uso desses aplicativos sem um profissional da área acompanhando, muitas vezes ele não traz nenhum tipo de benefício, né? Doutor, aí fico imaginando, né? A pessoa viu lá o blogueiro, que às vezes não é formado em nada, ele não é nutricionista, ele não é médico, ele não é profissional de educação física, e ele falou que baixou, a gente vai lá e baixa e quer fazer igual. Vale lembrar que nem tudo é igual para todo mundo, né? Não, sem dúvida. E um trabalho até muito interessante que saiu há pouco tempo, ele diz exatamente o seguinte, né? Que o uso desses aplicativos muitas vezes geram uma diminuição de peso inicial, né? Mas que depois de um certo tempo, né, aquele benefício se perde. Né? E justamente porque existe realmente uma coisa chamada fadiga da tecnologia. A pessoa cansa de ficar usando aquele aplicativo, alimentando com seus dados de saúde. Chega um momento que aquilo fica enfadonho e não se constitui em uma mudança legítima do estilo de vida. Por isso que só o aplicativo em si não vai fazer um milagre, não vai fazer essa transformação da sua saúde. Pode ajudá-lo, mas não é a única resposta. Doutor, como obstetra, eu já vou te fazer essa pergunta e eu quero saber, as gravidinhas enlouquecem o senhor? Porque os aplicativos hoje, eu tenho uma cunhada e uma prima que estão grávidas, então elas estavam mostrando, o aplicativo mostra como está o bebezinho agora, o que está acontecendo, o que está se formando com tantas semanas de gestação. Isso é bom? Isso deixa, de repente, a mulher mais próxima daquilo que está acontecendo com o seu bebê ou há ressalvas também? Olha, eu acho que existe um aspecto muito bom de que é a paciente ter mais informações a respeito da sua gestação, né? Então, isso possibilita com que ela tire suas dúvidas com mais propriedade, ou tenha dúvidas até que ela imaginou que não teria, que vão ser importantes para ela durante a gestação, né? Então, assim, isso de empoderar o paciente com informação, eu acho isso uma coisa fantástica desses aplicativos, né? É claro que, assim, muitas vezes tem que se ver qual é a origem da informação que ele está trazendo até a gestante, né? Olha, cuidado com isso, né? Será que não está gerando um estresse desnecessário numa condição que não haveria necessidade? Ou, pelo contrário, está deixando ela tranquila no momento em que ela deveria procurar um médico e não um aplicativo, né? Tudo isso precisa ser considerado. E, mais uma vez, é como eu disse, né? Eles têm a sua razão de ser, eu vejo eles mudando o mundo em muitos aspectos, né? Mas sempre acompanhado do paciente,
aquele que está responsável por um determinado aspecto da saúde dele e esses aplicativos como um auxiliar, né? É até uma linha que a gente tem que saber distinguir, até onde eu me viro aqui com o aplicativo, até onde é hora de procurar um médico, não é mesmo? Na verdade, assim, eu acho que esse conhecimento trazido pelos aplicativos serve para... É sempre bom, né? É um autoconhecimento maior. Né? Então você vai se perceber de uma forma talvez diferente, que te ajude a detectar algum problema de saúde mais precocemente, pode te ajudar em alguma meta que você tenha do ponto de vista esportivo, eu quero perder tanto, eu quero conseguir correr mais não sei quanto, né? Então eles trazem dicas e informações que podem te ajudar nesses aspectos, né? Doutor, além dos aplicativos, embora esse seja o nosso tema principal, é muito comum nos dias de hoje a gente ver algumas situações como: fiz o exame, o resultado já está aberto, já chegou pela internet, eu vou lá no Google e pesquiso o que eu tenho. Aí a pessoa às vezes fica desesperada, às vezes fica tranquila e acha que não tem pressa para levar o resultado para o médico, mas nem tudo que está no Google é informação correta, né? Sem dúvida. A preocupação, eu acho, dos pacientes em relação a isso deve ser de procurar fontes confiáveis. É claro que nem sempre ele vai saber quais são as fontes confiáveis, mas as fontes geralmente associadas a grandes instituições de saúde, a grandes universidades, tendem a ter informação de melhor qualidade, né? Enquanto que outros sites que são feitos por pessoas que não são assim da área, não têm conhecimento a respeito, nem sempre vão trazer informações úteis e eventualmente podem trazer informações prejudiciais, né? E essa coisa de saber que nem tudo que está escrito é verdade é muito importante na internet, né? Não só para a saúde, mas como para todo o resto. Doutor, eu vou te deixar uma pergunta para o senhor responder daqui a pouco, que é sobre os aplicativos. Eu vou pedir para o senhor citar outros, né? Mas outro aplicativo que está sendo muito utilizado entre as mulheres, e por isso eu falo sobre ele, são os aplicativos que falam sobre a mulher de um modo geral. Então, alguns apontam quando vai ser a data da menstruação, outros apontam quando é o período fértil. E eu tenho visto muitas mulheres utilizarem e às vezes até brincam, né? Eu utilizei o aplicativo, ele avisa para as mulheres que estão querendo engravidar e tudo mais. De novo, eu vou te perguntar qual que é o benefício, e aqui a gente tem que estar atento para também não ficar só de olho no aplicativo, que pode errar, é uma máquina, né, gente? Eu já vou pedir para o senhor responder, tá, doutor? E agora eu refaço para o doutor a pergunta que eu fiz agora há pouco, porque eu quero entender a respeito de alguns aplicativos que falam da saúde da mulher. Muitas mulheres estão comentando sobre aplicativos que dão o período fértil, a época em que vai menstruar. Doutor, de fato, isso é válido, isso é bacana, ou a gente está falando aí de um aplicativo que pode falhar? As mulheres te perguntam sobre isso? Sim, perguntam, e é um assunto interessante, né? Porque, na verdade, ele está ligado a outros, né? Por exemplo, essa história do meu período fértil. Tem a ver com uma tecnologia que a gente vê nos aplicativos em saúde, que é a história dos lembretes, né? Então, é possível para a mulher, né, saber quando ela vai ovular, mais ou menos. O obstetra pode ensinar mais ou menos calcular dentro do ciclo dela. Mas o aplicativo elimina essa dificuldade de ter que lembrar no dia a dia, de ficar calculando quando possivelmente eu vou ovular. O aplicativo faz isso por ela, né? Então essa parte dos lembretes é bastante interessante. A outra é a história dos prontuários eletrônicos pessoais, né? Que são o quê? Na verdade, são os dados do paciente sendo colocados dentro de um prontuário que ele mesmo criou. Então, os pacientes ficam registrando a data da última menstruação, a última vez que eu fiz o Papa Nicolau, qual é o meu próximo exame, qual foi o resultado da minha mamografia. Se eu mudar de ginecologista, eu tenho todos os dados à mão já organizados, né? Então, tem também esse aspecto de possibilitar a portabilidade das informações de saúde. É uma maneira de você se organizar. E daí o senhor está falando, doutor, eu fico pensando, de repente alguma informação que a pessoa esqueceria de passar para o outro médico, ela tem ali, ela vai se lembrar, porque ela tem isso por escrito, né? Exatamente, né? Porque a promessa de um registro eletrônico de saúde, que é aquele prontuário que um dia vai estar presente em todos os lugares, eu realmente acredito que vai acontecer, mas ainda não é o momento, né? E uma tecnologia que nos permite trabalhar com essa dificuldade no momento são esses prontuários que o próprio paciente registra seus dados de saúde. É claro que é sujeito a muitas imperfeições, às vezes você lê um exame
vê uma coisa e digita outra, né? Existem essas considerações a serem feitas, mas é um instrumento bastante, assim, potencialmente útil, né? O senhor está falando, me faz falar também da matéria, uma matéria que eu li ontem, falando a respeito disso. A ideia de que quando você coloque lá o nome, o registro do paciente, todos os dados, todos os exames que sejam feitos, tudo possa ser captado por aquele médico. Alguns hospitais, algumas redes já até conseguem fazer esse sistema. No Sistema Único de Saúde, em alguns lugares isso se torna mais difícil. Mas se a gente baixa o aplicativo, de alguma maneira a gente facilita essa situação para nós mesmos, né? Sim, até para criar familiaridade com algo que está surgindo no mundo, que eu acho que é uma realidade que vai chegar aqui também, é que assim, quem é o verdadeiro dono do prontuário? É o próprio paciente, né? E em alguns lugares do mundo é possível para o paciente colocar informações dentro do seu prontuário médico. Então, existe ali o acesso através de um portal do paciente, ele lê os dados que o médico colocou a respeito da sua saúde e tal, e até mesmo pode fazer registros a respeito. Isso empodera o paciente no seu próprio tratamento, no seu próprio cuidado, porque ele é o principal agente, né? Então, o médico orienta, pede para tome determinados cuidados, mas quem realmente vai fazê-los, executá-los, é o próprio paciente. Doutor, outros aplicativos que o senhor sugere? É lógico que fique à vontade se quiser falar nomes ou não. Eu sei que alguns devem ser gratuitos, outros podem ser pagos, mas assim, o que seria interessante as pessoas começarem a utilizar? Olha, eu acho que são interessantes, assim, isso eu vejo na parte de fitness, eu acho interessante, são os aplicativos que envolvem gamificação. O que é gamificação? É a utilização de jogos ou de coisas relacionadas aos videogames para os cuidados à saúde. Eu acho interessante quando isso é usado como motivação para o paciente, né? Então, existe um aplicativo famoso desses de fitness que estabelece metas dentro de um jogo, né? Agora você vai fugir, vai para determinada base e tem que pegar os suprimentos. Aí, a pessoa tem que correr não sei quantos quilômetros para conseguir aqueles suprimentos, né? Que legal! Existe um outro muito interessante que é sobre o cuidado do diabetes nas crianças, né? Então é um desafio, né? Você educar uma criança que é diabética ao seu autocuidado, né? E existe um aplicativo muito bonitinho que ela vai interagindo com o bichinho e o bichinho pergunta, olha, o que você comeu agora, né? Põe aqui para mim, fotografa, né? Nesse momento você está se sentindo bem ou mal, né? E aí ela vai, sem querer, construir um histórico de como foi o dia dela, com o uso da insulina, com a alimentação, e é um histórico que pode ser compartilhado com o seu médico, com o pai da criança. Precioso isso, né? De uma maneira lúdica, né? De uma maneira lúdica, né? Então eu acho que há muito espaço ainda, muitas das tecnologias ainda são imperfeitas, mas existe muito espaço para esse tipo de tecnologia na saúde, em que cria um fator motivacional a mais para o paciente no seu cuidado. Doutor, para aquelas pessoas que nos assistem e falam, não sei, isso para mim está muito difícil, esse negócio de aplicativo, a gente tem que interagir e tentar, da melhor maneira possível, trazer o auxílio para nós mesmos com esses aplicativos. Vamos deixar de ser resistente, né? E talvez as pessoas nem precisem, assim, aprender a mexer com os aplicativos, né? Porque hoje existe uma lógica que é a seguinte, é a incorporação de várias tecnologias, sendo que o aplicativo é só uma delas, né? Então você pode ter, por exemplo, um dispositivo móvel, uma camisa que você vista que registre seus dados vitais, entendeu? Esses dados podem ser transmitidos para um prontuário eletrônico e vistos pelo seu médico. Então você está usando a tecnologia, talvez até sem saber, né? E a grande promessa dessas tecnologias é exatamente isso, né? Que elas possam ser usadas, que elas possam ser úteis, cada vez com o menor esforço possível. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Telefone para quem quiser entrar em contato, 0 operadora 119 7599-1308. E tem também um e-mail que é franciscoalneri@gmail.com, tá? Francisco Al com 2 L's, Neri. 2 As, 2 As, neri@gmail.com. Tá passando direitinho para vocês, tá? Muito obrigada, doutor. Uma ótima tarde.